Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem. Na semana passada vocês me mandaram as fotos, né, dos exercícios do livro. Então, hoje nós vamos fazer a correção. Peguem, então, o livro na página 47. É um módulo de revisão que a gente está fazendo, né? São matérias que a gente já estudou esse ano. Então, eu vou apenas corrigir com vocês e vou explicando, ok? Então, na página 47, vocês têm alguns exercícios sobre prefixos e sufixos. O número 1 pede para que a gente complete com prefixos que tornam as palavras negativas, que fazem uma palavra contrária à palavra original. Okay? Esses prefixos são im, des, il, ir. Tá? Então, dependendo da raiz, é um tipo de prefixo que a gente vai utilizar. Ok? Nem sempre há uma coincidência com os prefixos do português. Às vezes sim, às vezes não. Então, não dá pra gente colocar como regra. Então, vamos lá. Número 1 da página 47. Letra A. Expensive. O contrário de expensive, né? Ao se colocar o sufixo, fica inexpensive. Então, nós vamos acrescentar IN. Ok? Expensive significa caro. Então, inexpensive é algo não caro, ou seja, barato, ok? Possible, impossible, possível, impossível. Observem que aqui a gente vai usar o IM devido à raiz, né? Possible começar com a letra P. Ok, interesting, uninteresting. Interessante, não interessante, ou chato, ok? Letra D, honest, dishonest. Honesto, desonesto. Aqui nós temos uma coincidência com o português, né? Honesto, desonesto. A única diferença é que o des, o prefixo do português é com e o dis, o prefixo do inglês é com i. Ok? Observem isso. Legal e legal. Letra E, legal e legal. Observem que quando a palavra original começar com L, normalmente, o prefixo de negação vai ser com IL, ok? Usual, unusual. Usual, ou comum. Inusual, ou incomum, ok? Letra G, responsible. Aqui nós temos a mesma coisa que aconteceu na letra E do illegal. Nós vamos acrescentar ir, que vai corresponder à primeira letra da raiz da palavra, né? O R. Então, responsible e irresponsible. Responsável e irresponsável. Capable, incapable. Capaz, incapaz. Sufficient, insufficient. Com N também. Então, suficiente, insuficiente. Connected, disconnected. Conectado, desconectado. Ok? Moral, immoral. A palavra começa com M, então nós vamos preferir o sufixo IM, ok? Moral, imoral. Aqui também há uma coincidência com o português. Known, unknown. Conhecido, desconhecido. Aqui não bate com o prefixo do português, olha só. Senão a gente teria que usar o des, né? Conhecido, desconhecido. Não, aqui a gente vai usar o one, tá? Então, às vezes bate com português, às vezes não. Então, não levem por esse lado. Cada um é um, ok? Na página 47 ainda, o exercício 2 pede para que vocês acrescentem sufixos, as palavras que estão entre parênteses, para poder formar adjetivos, né? Então, eu tinha falado para vocês que os sufixos formadores de adjetivos normalmente são o full, o IC e o OS ou ABLE, ok? Então, esses 4 são os mais comuns que a gente vai usar aqui no exercício 2. Ok, number 2. Combine the words in parentheses with suffixes to form suitable adjectives. Complete the sentences with them. Então, combine as palavras em parênteses com sufixos para formar adjetivos corretos, que sejam adequados às frases. Complete as frases com eles. Ok, então na letra A.
The explanation you gave me was very, entre parênteses, use. Thanks to you, I got a good grade in my geography test. Então, use é um substantivo que a gente vai transformar em adjetivo. Dessa forma, a gente vai acrescentar o sufixo full. Então, a frase ficaria o seguinte: a explicação que você me deu foi muito útil. Useful, mesmo que útil. Graças a você, eu tirei uma nota boa na minha prova de geografia, ok? Então, já que use é o substantivo uso, useful é o adjetivo correspondente a uso, ou seja, útil, ok? Letter B. In my opinion, na minha opinião, aí tem lá entre parênteses power, que significa poder, tá? Que a gente vai transformar em adjetivo. Em português seria poderoso, poderosa, poderosos, poderosas. Então, na minha opinião, nações poderosas deveriam ajudar os países de terceiro mundo a lutar contra os problemas sociais e econômicos. Então, eu quero falar nações poderosas. Ficaria powerful nations, ok? Nations já tá aí no texto. Vocês vão pegar o power, que é poder, que é substantivo também, e vão acrescentar a ele o sufixo full, para formar o adjetivo powerful, poderoso, poderosa. Letra C. I was wrong about Joe's characteristics. He's not a... Aí tem entre parênteses romance guy. On the contrary, he is too realistic to tell you the truth. Então, tá dizendo o seguinte na letra C. Eu estava errado sobre as características do Joe. Ele não é um garoto romântico. Então, a gente tem que transformar aí romance em romântico. Como que a gente vai fazer isso em inglês? Romance, romantic. Nós vamos acrescentar o IC, ok? Igual vocês estão vendo aí na letra C. On the contrary, he is too realistic to tell you the truth. Realistic também é um adjetivo que termina igual romantic, com IC, estão vendo? Então, ele não é um garoto romântico, pelo contrário, ele é muito realístico, ele é realístico demais, ele é realista demais para falar a verdade para você, ok? Pessoal, número 2, letra D agora. Entre parênteses, vocês têm a palavra envy, que significa inveja, é um substantivo. Então, nós vamos transformá-lo em adjetivo, né? Invejoso ou invejosa. Então, a gente vai acrescentar o sufixo ous. Aqui vai haver uma coincidência com o sufixo do português, né? Vai ser parecido. Então, vai ser envy, envious, trocando o y pelo i. I definitely don't like envious people. I prefer to avoid them. Eu definitivamente não gosto de pessoas invejosas. Eu prefiro evitá-las. Observem que o adjetivo não vai para o plural em inglês, tá? Letra E. Most of the, entre parênteses, prestige universities in the USA are private, not public like in Brazil. A maioria das universidades de prestígio nos Estados Unidos são particulares, não públicas como no Brasil. Ok, então observem que vocês têm prestige, prestígio. Então, nós vamos transformar em adjetivo, prestigious, ok? Então, a maioria das universidades de prestígio nos Estados Unidos são particulares. Letra F. The world will face significant water problems in the future. Is there any way to make seawater, entre parênteses, drink? Vamos entender o que a frase está nos dizendo. O mundo vai encarar problemas significantes de água no futuro. Há alguma forma de fazer ou de tornar a água do mar potável, bebível, né? Então, drink, nós vamos acrescentar o sufixo able, drinkable, ok?
Então, é isso o exercício 2. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar. Se não tiver entendido alguma questão, me chamem no WhatsApp que eu explico, ok? E vamos para número 3. No número 3, nós vamos acrescentar algumas terminações, alguns sufixos às raízes das palavras para torná-las substantivo. Então, algumas são verbos que vão virar substantivos, outras são adjetivos que vão virar substantivos. E para cada classe de palavra se tornar adjetivo, a gente tem uma terminação diferente. Por exemplo, quando a palavra for um verbo, nós vamos acrescentar a terminação TION para que se torne um substantivo. Quando a palavra original for um adjetivo, nós podemos acrescentar ITY, ok? Para torná-la um substantivo também. Ou o sufixo NES, NESS, também torna os adjetivos em substantivos. E o prefixo SHIP, SHIP, a gente usa quando a gente quer tornar um substantivo em outro substantivo, né? Então, seria o substantivo primitivo, que vai se tornar um substantivo derivado, tá? Então, se vocês virem alguma palavra terminada em ITY, TION, NESS ou SHIP, certeza que essas palavras são substantivos em inglês, ok? Você olha a raiz e transforma essa palavra num substantivo para entender melhor. Então, vamos ver alguns exemplos. Na primeira coluna aí no livro, vocês têm verbos, adjetivos ou substantivos, e na segunda vocês vão colocar o substantivo correspondente, ok? Então, a primeira palavra é um verbo, explain, vai ficar explanation, ou seja, explicar, explicação. Muitas vezes o ation vai corresponder ao são ou ação no final da palavra em português. Equal, equality, ok? Que nós temos um adjetivo, que é o igual, que vai virar o substantivo igualdade. Imitate, verbo, imitar. Imitation, substantivo, imitação. Friend, friendship. Aqui, um substantivo se tornou outro substantivo, ou seja, amigo, amizade. Desculpa, um adjetivo se tornou um substantivo. Sad, adjetivo, triste. Mas ness, que é o sufixo que a gente vai acrescentar, sadness, tristeza, substantivo abstrato. React, verbo, reaction, substantivo, reação. Partner, substantivo, parceiro. Partnership, outro substantivo, só que derivado, parceria, ok? Mature, adjetivo. Maturity, maturidade, substantivo, ok? Lonely, sozinho. Loneliness, solidão, ok? Observem para não faltar nenhuma letrinha, para não trocar nada. Lonely terminava em Y, mas loneliness vai trocar o Y pelo I, ok? Hesitate é o verbo hesitar. Hesitation, hesitação, ok? Real, real, adjetivo. Reality, realidade, ok? Só lembrar de reality show. Social, adjetivo, social. Society, sociedade, substantivo, ok? Qualquer dúvida, não deixem de me perguntar. Agora, a gente vai para o exercício 4, que está na página 48, onde a gente teria que completar as frases com a forma correta do verbo entre parênteses. Se todas elas estavam no simple present, então vocês iam se basear naquele quadro que eu fiz para vocês da videoaula passada, ok? Como formar a afirmativa do simple present, como formar a interrogativa, como formar a negativa, ok? Às vezes usando o S, às vezes usando o auxiliar. Então, é isso que nós vamos corrigir aqui. Ok, número 4. Letra A. How many languages? Aí vocês têm entre parênteses o sujeito you
E o verbo speak. E nós estamos vendo que é uma frase interrogativa. Eu quero perguntar o seguinte: quantas línguas você fala? Então, how many languages do you speak? Nós vamos usar o auxiliar do para combinar com o sujeito you. E em seguida, o verbo speak na sua forma base, do jeitinho que ele está no parênteses. Ok? Letra B, interrogativa também. Só que agora o sujeito, the pet shop, significa o mesmo que o pronome it, ele, o pet shop, né? A loja de animais. E o verbo principal, open. Então, já que o sujeito corresponde a it, nós vamos usar o auxiliar does, começar com ele. Então, does the pet shop open on Sundays? O pet shop abre aos domingos, ok? Observem que o verbo open não tem S. O S já está no auxiliar does. Letra C, interrogativa também. How often does your pen pal write to you? Com qual frequência o seu amigo, por correspondência, pen pal, escreve para você? Ok? Letra D, agora nós temos uma frase afirmativa. E o sujeito Paul, que corresponde a he, terceira pessoa do singular, ele. Então, aqui, por ser afirmativa, nós vamos acrescentar S ao verbo. Por se tratar de um verbo que termina em som sibilante, que é o sh, de wash, o SH, nós vamos acrescentar não só o S, mas o ES, para que a pronúncia fique boa, ok? Então, vai ficar Paul washes his hair every other day. Paul lava o cabelo um dia sim, um dia não. Every other day. Ok. Letra E. Uma frase na negativa. Sujeito I. Então, qual o auxiliar para negativa? Para o sujeito I no simple present. Don't. I don't understand this word. Eu não entendo essa palavra. What does it mean? O que ela significa? Ok? Observem o sujeito it na segunda pergunta. Então, a gente usou outro auxiliar, a gente usou o does. Sempre seguindo a sequência, né, nas interrogativas. Primeiro o auxiliar, depois o sujeito, depois o verbo principal. Ok, letter F. O sujeito é Linda, corresponde a ela, she. Linda not go to the movies very often. Linda doesn't go to the movies very often. Auxiliar da negativa para a terceira pessoa, doesn't. E o verbo continua na forma base. Então, nas negativas do simple present, a sequência que nós temos é sujeito, mais o auxiliar don't ou doesn't, mais o verbo principal na sua forma base. Letra G. What, entre parênteses, you do? I'm a secretary. Então, é uma pergunta e uma resposta. O que você faz? Eu sou secretária. Então, aqui nós temos uma coincidência entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Né? O auxiliar é o do e o principal também é o do. Então, what do you do? I'm a secretary. H. We usually, verbo go, to the supermarket on Saturdays. Frase afirmativa, sujeito we. Então, não precisa acrescentar S, nem é S, nada. Apenas o verbo como está entre parênteses. Verbo na forma base. Nós, normalmente, vamos ao supermercado aos sábados. Ok? We usually go to the supermarket on Saturdays. Letra I. Hurry up, children. Your father not want to miss the 8 o'clock bus. Corram, crianças. O seu pai não quer perder o ônibus das 8 horas. Então, your father é o sujeito, né, dessa frase, correspondente a ele, he. Por isso, o uso do auxiliar doesn't, acompanhado do verbo na sua forma base. Sempre que eu usar doesn't, does, do, don't, eu não vou colocar S no verbo. A única hora que eu devo colocar S no verbo é para as afirmativas, sujeito he, she ou it. Tranquilo? Ok, então essa é a correção dos exercícios. Agora a gente vai passar para
uma revisão de outra matéria que a gente também já viu em sala, que é o Simple Past. Então, vamos dar uma recordada aqui, para que vocês consigam fazer o exercício 5. Vocês têm um texto em que algumas frases estão no presente e outras frases se referem ao passado. Então, vocês precisam saber identificar quando usar o Simple Present, que é esse que a gente aprendeu para fazer o exercício 4, quando usar o Simple Past, que é o que a gente vai recordar agora para vocês usarem no exercício 5, ok? Que pede para completar o texto com os verbos no Simple Present ou no Simple Past. Então, esse texto vai nos exigir que a gente saiba a forma afirmativa, a negativa e a interrogativa do Simple Past. E ainda a gente tem que lembrar que o Simple Past tem verbos regulares e verbos irregulares. Então, a regra é a mesma, mas a formação dos verbos é diferente. Então, vamos lá no primeiro quadrinho. Se eu quero formar uma frase afirmativa no Simple Past com o verbo regular. Então, eu vou colocar primeiramente o sujeito, depois o verbo, acrescentar ed ao verbo e o complemento. Por exemplo, Bob graduated 3 years ago. O Bob formou-se, graduated, 3 anos atrás, ou há 3 anos, ok? Então, o verbo to graduate é um verbo regular, ao qual a gente vai acrescentar ed. No caso, ele já termina em e, né? A gente vai acrescentar só o d. Então, a frase ficou assim. Se eu quero passar essa frase para negativa, coloco primeiro o sujeito, depois o auxiliar de Simple Past, que é o didn't, sempre vai ser didn't para qualquer sujeito. Depois o verbo, só que agora o verbo vai voltar para sua forma base, ele não vai ter ed, certo? Ele vai voltar ao normal, para o infinitivo sem o to. E depois o complemento. Vejam só. Bob didn't graduate 3 years ago. O Bob não se formou há 3 anos. Ou o Bob não se formou 3 anos atrás. Tá vendo que o graduate perdeu o D? Voltou ao normal? Interrogative. Primeiramente did, depois o sujeito, depois o verbo na forma base e por último o complemento. Did Bob graduate 3 years ago? O Bob se formou há 3 anos atrás? Eu sei que a frase está no Simple Past pela presença do did, ok? E também pela presença do ago, que significa atrás, em tempo já passado, 3 anos atrás, ok? Para os verbos irregulares, a sequência é a mesma, mas a formação do passado desse verbo é um pouquinho diferente. Enquanto nos verbos regulares eu vou acrescentar ed, nos irregulares eu preciso olhar naquela lista de verbos que vocês devem ter ao final de vários livros em inglês, essa lista vem, tá? Então, vocês vão colocar primeiro o sujeito, depois o verbo, que vocês vão achar na lista, na segunda coluna, e depois o complemento. Por exemplo, Bob got a job in an art gallery. Bob conseguiu um trabalho numa galeria de arte. Então, esse got é o passado do verbo to get. Tá vendo que não acrescentamos ed? É irregular, não segue nenhuma regra. Então, esses aí a gente tem que estar com a lista à mão ou a gente precisa decorar, ok? Para passá-los para negativa, mesma coisa dos regulares. Sujeito mais didn't, aí o verbo volta para a forma base, que seria, no caso, a primeira coluna da lista, e complemento. Bob didn't get a job in an art gallery. Bob não conseguiu um trabalho em uma galeria de arte, ok? Então, de got, voltou para get. E acrescentamos o didn't. Interrogative, with irregular verbs. Did plus subject plus verb in the base form plus complement. Exemplo. Did Bob get a job in an art gallery? Bob conseguiu um trabalho na galeria de arte? Observem que quando a gente vai passar para o português, esse did não tem valor nenhum. Mas ele tem que estar aí na frase, que ele é o auxiliar da interrogativa do Simple Past no inglês. Sempre did, para qualquer sujeito, certo? Então, é importante que vocês tenham a lista de verbos irregulares para poder fazer o exercício 5
E sempre que vocês quiserem o passado de algum verbo, vocês vão olhar se esse verbo se encontra na lista. Se ele não estiver na lista de verbos irregulares, é sinal que ele é um verbo regular. Aí vocês vão encontrá-lo, vocês vão apenas acrescentar ED a esse verbo. Tranquilo? Então, façam o exercício 5, é o nosso homework, é o nosso dever de casa. E dessa vez eu vou pedir que vocês façam o exercício 5 no caderno, não na apostila, não só completar. Eu vou pedir que vocês escrevam o exercício 5 todo no caderno, tá? Caneta. E completem a lápis, usando os verbos que estão entre parênteses, tá? Ou no simple present, se a frase estiver indicando o tempo presente, ou no simple past, se a frase estiver indicando o tempo passado. Vocês vão usar as 3 formas também, dependendo do que o exercício pedir. Afirmativa, negativa ou interrogativa. Quando terminarem o exercício, vocês vão mandar uma foto dele, do caderno, né? Nítida, legível, para o meu WhatsApp, que vocês já têm o número aí também. Quando forem fazer o exercício, tem uma dica aqui, ó. Observar as referências temporais do texto para descobrir se o tempo verbal que deve ser usado é o simple present ou o simple past. Exemplo, se tiver lá o advérbio de tempo nowadays, que significa hoje em dia, né? A gente sabe que hoje em dia é um advérbio de tempo que se relaciona ao presente. Então, nós vamos usar o verbo nessa frase no simple present. E suponhamos que tenha a expressão 3 days ago, 3 dias atrás. Desculpa, 3 years ago, 3 anos atrás. Então, nós sabemos que é um advérbio referente ao passado. Então, nós vamos usar o tempo verbal simple past, ok? Essa atividade vocês façam até no máximo segunda-feira que vem, dia 13/4. E não esqueçam de me enviar, ok? Bom feriado para vocês, espero que todo mundo esteja bem. Fiquem com Deus. Beijo.